Imagina só uma vida inteira embalada por aplausos, romances exagerados e noites regadas à emoção, palcos lotados, multidões cantando em coro, discos de ouro pendurados na parede e a fama de quem marcou gerações inteiras. Tudo isso foi Reginaldo Rossi, o rei do brega. Durante décadas, ele foi trilha sonora de amores proibidos, términos dolorosos e histórias que todo mundo viveu, ou achou que viveu. Reginaldo cantava o que o povo sentia, sem filtro, sem vergonha, sem pedir desculpa. Mas o mais impressionante não é o sucesso que ele teve em vida, é o que sobrou depois. Quando Reginaldo morreu, em dezembro de 2013, o Brasil perdeu uma voz única. Vieram as homenagens, os programas especiais, as músicas, voltaram a tocar com força nas rádios. Tudo como manda o roteiro de uma grande despedida. Só que quando o palco esvaziou, o que ficou foi um cenário bem diferente do que muita gente imaginava. Luxos abandonados, imóveis inacabados, dívidas no lugar do dinheiro e uma herança que mais parecia um problema do que um prêmio. Reginaldo Rossi ganhou muito dinheiro, mas perdeu quase tudo antes mesmo de partir. Casas que deveriam ser símbolos de vitória ficaram vazias. Projetos grandiosos viraram ruínas silenciosas, e o que restou foram lembranças, troféus, discos e contas atrasadas. Hoje, a gente vai abrir essas portas que ficaram para trás, mostrar os luxos absurdos que Reginaldo construiu, perdeu e deixou abandonados após a morte. Porque essa não é apenas a história de um cantor famoso, é a história de como fama, excesso e falta de controle podem transformar sucesso em vazio. Mas para entender como o rei do brega chegou a esse final tão contraditório, é preciso voltar ao começo, muito antes dos palcos, muito antes dos ternos chamativos, quando Reginaldo ainda não era rei e o destino parecia seguir um caminho completamente diferente. Antes de se tornar o rei do brega, Reginaldo Rossi levava uma vida que pouca gente imagina. Longe dos palcos, dos holofotes e do exagero que marcaria sua carreira, ele era apenas Reginaldo Rodrigues dos Santos, um jovem de Recife, com um futuro aparentemente comum pela frente. Reginaldo chegou a cursar engenharia. Mais do que isso, trabalhou como professor de matemática, dava aula, seguia horários, vivia dentro de uma rotina estável e previsível. Tudo indicava que sua vida seguiria por um caminho seguro, distante do glamour e dos excessos que mais tarde definiriam sua imagem pública. Mas a música entrou no meio do caminho. Nos anos 1960, Reginaldo começou a cantar em bares e pequenos espaços de Pernambuco, imitando o estilo de Roberto Carlos, que dominava o cenário musical da época. Não era ainda o brega exagerado, era uma tentativa de encontrar voz, espaço e identidade. Com o tempo, ele percebeu que não precisava copiar ninguém. O público reagia melhor quando ele cantava dor, abandono, traição e desejo sem disfarce, quando exagerava, quando dramatizava, quando transformava o sofrimento em espetáculo. Foi aí que nasceu o personagem. Óculos escuros, roupas chamativas, postura confiante e uma figura que parecia maior do que a própria música. Reginaldo entendeu algo que poucos artistas compreendem. Não bastava cantar bem, era preciso criar um mito. E o mito funcionou. Pouco a pouco, ele deixou para trás a sala de aula, a estabilidade e a vida discreta. No lugar, surgia uma carreira que crescia rápido, alimentada por shows, discos e um público fiel que se via nas letras exageradas. O problema é que, quando o sucesso chega rápido demais, nem sempre vem acompanhado de controle, e enquanto a fama crescia, algo começava a se perder nos bastidores. O palco iluminava tudo, mas longe dele, as bases do futuro começavam a ficar frágeis. Era o início de uma trajetória que levaria Reginaldo Rossi ao topo, e mais tarde, a um dos desfechos financeiros mais tristes da música brasileira. O que começou em bares pequenos e palcos improvisados, logo ganhou proporções nacionais. Quando Reginaldo Rossi encontrou sua identidade definitiva no brega romântico, o Brasil respondeu em peso.
As músicas falavam direto com quem sofria, sem metáfora complicada, sem vergonha do exagero. Amor perdido, traição, abandono, desejo, tudo cantado com intensidade máxima, como se cada verso fosse o último. Reginaldo não pedia licença para ser dramático. Ele transformava a dor em espetáculo e o público adorava. O auge veio em 1987, com a música Garçom, um sucesso absoluto. Tocava em bares, rádios, festas, carros, em todo lugar. De uma hora para outra, Reginaldo Rossi deixou de ser apenas conhecido e virou um fenômeno nacional. A partir dali, a carreira engrenou de vez. Vieram dezenas de discos, quase 50 ao longo da vida. Vieram turnês constantes, shows lotados, contratos, cachês altos, discos de ouro, de platina, até diamante. O dinheiro entrou com força, como poucas vezes havia entrado antes. E junto com o dinheiro veio o título, o Rei do Brega. Reginaldo abraçou-lhe o personagem sem medo. Roupas extravagantes, óculos escuros, postura confiante. Ele não escondia o gosto pelo luxo, pela noite, pelo exagero. No palco, parecia invencível, sempre no controle, sempre acima de qualquer crítica. Mas enquanto o público via apenas sucesso, nos bastidores começava outra história. Uma história silenciosa que não aparecia nos shows nem nos discos. O dinheiro entrava, mas não ficava. A rotina intensa, a vida desregrada e os excessos começaram a cobrar seu preço. O que poderia ter se transformado em patrimônio sólido foi se dissolvendo pouco a pouco, sem alarde. O auge durou anos, mas as bases não eram tão firmes quanto pareciam. E quando o sucesso começou a perder força, Reginaldo já estava preso a hábitos que custavam caro demais, muito mais caro do que qualquer disco de ouro. Era o início da queda, uma queda lenta, silenciosa e devastadora. Enquanto o público via sucesso, discos de ouro e palcos lotados, a vida de Reginaldo Rossi, fora dos holofotes, seguia por um caminho bem mais perigoso. Reginaldo sempre viveu no limite, no amor, na noite e principalmente nos vícios. Um dos maiores problemas foi o jogo, cartas, bingos, apostas. Reginaldo gastava fortunas em mesas de jogo, muitas vezes em ambientes clandestinos, onde o dinheiro sumia rápido e sem controle. O que entrava em um show podia desaparecer em poucas horas. Para continuar apostando, ele começou a fazer algo que parecia impensável para um artista daquele tamanho: vender patrimônio, casas, terrenos, imóveis conquistados durante os anos de sucesso foram sendo transformados em dinheiro rápido. Dinheiro que não virava investimento, não virava segurança, virava mais apostas. A isso se somava o alcoolismo. Noites longas, excessos constantes, decisões tomadas no impulso. A saúde começou a dar sinais de desgaste e a vida financeira seguia o mesmo caminho. Produtores e pessoas próximas sempre repetiram a mesma frase: Reginaldo era para estar milionário. Mas não estava. O dinheiro não acabou de uma vez. Ele foi escorrendo. Um pouco em cada aposta, um pouco em cada noitada, um pouco em cada decisão impensada. E como o sucesso ainda rendia, a sensação era de que sempre haveria mais. Até que não houve. Aos poucos, o padrão de vida foi diminuindo. O luxo foi ficando para trás. O que antes era exagero, virou improviso. Reginaldo passou a viver de forma cada vez mais simples, distante da imagem grandiosa que o público ainda tinha dele. O personagem do rei, do brega, continuava no palco. Mas fora dele, o reino estava ruindo. E mesmo em meio a esse colapso financeiro, um último grande sonho ainda resistia. Um projeto que deveria representar estabilidade, futuro e redenção. Um imóvel à beira-mar, grande demais, caro demais. E que acabaria se tornando o maior símbolo dos luxos abandonados de Reginaldo Rossi. É para lá que a gente vai agora. Em meio ao caos financeiro e aos excessos que já corroíam sua carreira, Reginaldo Rossi ainda alimentava um grande sonho, um projeto que na cabeça dele representava redenção, estabilidade e futuro. À beira-mar, no bairro de Piedade,
Na região metropolitana do Recife, começou a surgir aquela que seria sua maior conquista material. Uma casa gigantesca, de alto padrão, avaliada em cerca de 5 milhões de reais. Um imóvel pensado não apenas para morar, mas para virar negócio. A ideia era transformar o local em uma pousada ou hotel, quartos amplos, estrutura moderna, vista privilegiada para o mar. A obra avançou bastante. Vários quartos já estavam praticamente prontos, com camas, banheiros montados e espaço planejado para receber hóspedes. Reginaldo e a esposa chegaram a morar ali por um tempo, acompanhando de perto o projeto que parecia, finalmente, dar rumo ao que havia sobrado da fortuna. Mas o tempo não jogou a favor. A saúde de Reginaldo começou a piorar rapidamente. O câncer de pulmão, consequência de décadas de tabagismo, avançou de forma agressiva. O dinheiro já não entrava como antes, e o sonho começou a ficar pesado demais para ser sustentado. Quando Reginaldo morreu, em dezembro de 2013, a obra parou, literalmente. O que deveria ser símbolo de sucesso virou um esqueleto de concreto à beira-mar. Um prédio grande, caro, inacabado e abandonado, sem manutenção, sem renda, sem investidores interessados. Além disso, vieram as dívidas, IPTU atrasado, custos de manutenção, taxas acumuladas. O valor chegou a algo em torno de R$800 mil, um peso impossível de ser carregado pela família. Hoje, a casa permanece ali, fechada, silenciosa, com móveis, objetos pessoais e lembranças espalhadas pelos cômodos. Um luxo absurdo, parado no tempo, grande demais para ser ignorado, caro demais para ser mantido, difícil demais para ser vendido. Essa mansão se tornou o retrato perfeito do fim da trajetória financeira do rei do Brega, um sonho que começou grande e terminou como ruína. E quando Reginaldo se foi, o que restou para a família não foi herança, foi responsabilidade, foi dívida, foi abandono. É aí que a história entra em sua reta final. Quando Reginaldo Rossi morreu, o choque não foi apenas emocional, foi financeiro. Ao contrário do que muita gente imaginava, não havia dinheiro guardado, não havia reservas, não havia segurança. Quando a família acessou as contas bancárias do cantor, a resposta foi dura e direta: saldo zero, nada, nada mesmo. No lugar da herança milionária que o público supunha existir, surgiram dívidas, empréstimos pendentes, contas atrasadas, compromissos não pagos. O rei do Brega, que por décadas arrastou multidões, partiu sem deixar liquidez sequer para custear o próprio funeral. O enterro só aconteceu à altura da importância de Reginaldo, graças à ajuda de amigos. O túmulo, as cerimônias, parte dos custos foram doados, um contraste doloroso para alguém que, em vida, foi sinônimo de sucesso popular. A esposa, Celeide Neves, e o filho único, Roberto Rossi, ficaram responsáveis pelo espólio, mas o que havia para administrar não era conforto, era problema. A mansão inacabada à beira-mar, as dívidas acumuladas, os impostos atrasados. E pouco tempo depois, mais um golpe. Apenas 8 meses após a morte de Reginaldo, Celeide também faleceu. De uma vez só, Roberto Rossi se viu sozinho, único herdeiro, sem patrimônio funcional, com um imóvel caro, inacabado, difícil de vender e cercado por débitos. O que deveria ser legado virou fardo. Anos depois, Roberto revelou viver de forma simples, trabalhando como motorista de aplicativo para sobreviver. Uma realidade dura, que expõe o tamanho do colapso deixado pelo pai. O dinheiro acabou, os luxos desapareceram. O que restou foram lembranças e contas. Mas mesmo em meio a esse cenário, algo ainda permanecia intocado. Objetos, discos, troféus e memórias espalhados por aquela casa abandonada. Relíquias que não pagam dívidas, mas contam uma história. E é com essas lembranças que a trajetória de Reginaldo Rossi chega ao seu último capítulo. No fim das contas, a história de Reginaldo Rossi não é apenas sobre sucesso ou fracasso, é sobre contraste. De um lado, o rei do Brega, ícone popular, voz de uma geração inteira.
autor de músicas que atravessaram décadas e continuam vivas até hoje. Do outro, um patrimônio que simplesmente não resistiu ao tempo. Os luxos existiram, as casas foram construídas, o dinheiro passou pelas mãos dele. Mas nada disso permaneceu. A mansão à beira-mar, que deveria ser símbolo de estabilidade, virou ruína. Os imóveis vendidos ao longo da vida desapareceram no rastro dos vícios. O dinheiro ganho em anos de shows se dissolveu em apostas, excessos e decisões impensadas. Quando Reginaldo partiu, não deixou herança, deixou dívidas, deixou um imóvel abandonado, deixou lembranças espalhadas por cômodos vazios, discos de ouro pendurados em paredes que hoje quase ninguém visita, fotografias, troféus, objetos pessoais guardados como relíquias de um passado grandioso, mas sem valor prático para quem ficou. O luxo, que um dia brilhou, perdeu o sentido, sem dono, sem uso, sem futuro definido. Ainda assim, algo sobreviveu. A música de Reginaldo Rossi continua tocando. O nome dele continua sendo lembrado. O título de Rei do Brega ninguém tirou. Talvez essa seja a maior ironia da história. O homem que cantou tanto sobre perdas, abandono e amores desperdiçados acabou vivendo, fora dos palcos, a versão mais dura dessas letras. No fim, Reginaldo não deixou um império material, deixou um alerta silencioso, porque fama não garante segurança, dinheiro não garante permanência, e luxo, quando não é cuidado, vira apenas silêncio e abandono. E agora fica a pergunta: se você tivesse vivido tudo o que ele viveu, teria feito diferente? Deixa sua opinião nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque histórias como essa mostram que, às vezes, o maior legado não está no que se acumula, mas no que se aprende quando tudo acaba.